tenham visto a história de Jesus com seus discípulos, e eu comecei a estudar a fundo, né, a história de Jesus com seus discípulos, né, o amor o qual Jesus tinha para com os seus. E isso me chamou muito a minha atenção, né, de saber que Jesus, ele pega 12 homens falhos, 12 homens pecadores, 12 homens difíceis de lidar, mas mesmo com as suas limitações, mesmo com as suas dificuldades, Jesus ele não desiste nem por um minuto de nenhum daqueles que era seu. E aqui no capítulo 21 de João nos diz a respeito do final da história de um homem, o qual o autor João ele vem relatando o final da história de Pedro. Mas nós sabemos que, para quem já leu essa história, sabe que esse não é o final. Porque quando nós achamos que é o final da nossa história, Deus ele vem e nos surpreende. Deus ele vem e faz algo novo. Deus ele vem, aleluia, e renova aquilo que nós achávamos que era o final, né? O inimigo ele pode até colocar ali e querer, na verdade, colocar um ponto final na nossa história, por causa da vergonha, por causa das frustrações, por causa de muitas outras coisas. Mas Deus ele sempre coloca uma vírgula e continua a escrever a nossa história. Aqui nós entendemos, irmãos, que Deus, para nós entendermos um pouco mais sobre esse texto, aqui no capítulo, versículo 3, Pedro, ele se coloca de pé e ele fala para os discípulos: olha, eu vou pescar. E os discípulos ali também se colocam de pé e ele diz: olha, nós também vamos pescar. Mas para quem conhece esse texto sabe que Pedro ele já havia feito um compromisso com Jesus. Pedro ele já havia feito uma aliança com Cristo. E para nós entendermos um pouco sobre isso, é necessário nós ir em Lucas, capítulo número 5, que nos fala que Jesus ele estava pregando ali no lago, e a Bíblia diz que quando Jesus estava pregando, tinha uma grande multidão que ouvia Jesus pregar. E Pedro, ele estava ali dentro do seu barco e estava lavando as suas redes. E Jesus ele faz uma pergunta para Pedro, pedindo para Pedro para que ele pudesse entrar dentro do seu barco, porque era bem verdade que a multidão estava à sua frente. E quando a multidão ia até Jesus, Jesus já estava com os pés quase dentro d'água. E Jesus agora queria fazer do barco de Pedro um altar, queria fazer do barco de Pedro um púlpito, para que ali ele enxergasse melhor as pessoas, para que ali as pessoas conseguissem se achegar mais a ele. E como nós sabemos que Pedro ele pescou a noite inteira e ele não tinha tido êxito na sua pesca, no capítulo 5 de Lucas nos diz que Pedro ele era um pescador profissional. Ele saiu para pescar, ele e seus sócios, eles pescaram a noite inteira, não tiveram êxito naquilo que fizeram. Pela manhã ele estava ali lavando as suas redes, e agora Jesus faz uma pergunta para ele, dizendo: Pedro, posso entrar dentro do seu barco? Pedro dá legalidade para Jesus entrar no seu barco. E é interessante que mesmo Pedro frustrado, ele reverencia a presença de Deus, ele reverencia a presença de Jesus, dizendo: Jesus, pode entrar no meu barco. E agora Pedro, eu acredito eu, que Jesus dentro do barco de Pedro estava ainda frustrado. Pedro estava ainda ali, imaginando como foi a sua noite. Porque quando temos uma frustração dentro de nós, dificilmente nós tiramos isso de uma hora para outra. Isso fica ali na nossa mente, por muitos e muitos momentos. Acredito eu que Jesus falando, Jesus pregando, Jesus anunciando, e Pedro pensando na sua frustração. Pedro pensando na madrugada que não havia dado certo. Pedro imaginando como que ele chegaria em casa. Ou Pedro também poderia imaginar como ele ia ajudar os seus sócios. Porque era bem verdade que Pedro ele não pescava por esporte.
Pedro, ele pescava porque ele vivia da pesca. Então, como a noite não foi bem sucedida, acredito eu, que ele como profissional estava imaginando, estava pensando, né, acreditando, imaginando, olha, vou ir para casa, vou dormir, vou lavar as redes, guardar ela, porque na madrugada eu vou ter que voltar novamente para pescar. Na madrugada eu vou ter que voltar novamente para ver se vai dar certo aquilo que nesse momento deu errado. Mas o que eu acho interessante, e isso já é, como as pessoas falam, clichê de pregador, né? Todos falam, que Pedro ele deu legalidade para Jesus entrar no barco dele. E quando nós damos legalidade para Jesus entrar na nossa vida, nós podemos estar tristes, nós podemos estar frustrados, nós podemos estar muitas das vezes amargurados, mas Jesus, ele sempre tem algo novo para entregar para nós. Jesus, ele tem sempre algo extraordinário para entregar para aqueles que dão liberdade para ele entrar dentro do seu barco, para ele entrar dentro da sua vida. E agora, depois do sermão de Jesus, ele fala para Pedro: Pedro, vamos para águas profundas. E Pedro ali já estava frustrado, já tinha lavado as redes. E Jesus fala para Pedro: Pedro, lança a tua rede. E a Bíblia nos diz que Pedro, ele disse: Senhor, eu pesquei a noite inteira e eu não tive resultado algum. Senhor, eu pesquei a noite toda e a minha pescaria foi frustrada. Mas Jesus fala para Pedro: Pedro, lança a rede. E Pedro, ele fala uma palavra que eu acho interessante. Ele diz: Jesus, eu vou lançar a rede segundo a tua palavra. Segundo a tua palavra eu lançarei a rede. Eu acho interessante, irmãos, que naquele momento Pedro, ele joga total responsabilidade para Jesus. Ele joga total responsabilidade para Cristo, dizendo assim: olha, eu tentei fazer, não consegui, mas segundo a tua palavra eu lançarei a rede. Isso nós podemos trazer até uma aplicação para as nossas vidas. Que muitas das vezes nós tentamos do nosso jeito, tentamos da nossa forma, tentamos da nossa maneira, mas quando nós damos ouvido para a voz de Deus, quando nós damos ouvido para aquilo que Cristo tem para nos falar, e quando nós ouvimos a voz dele, aquilo o qual nós vamos fazer vai dar certo. Sabe por quê? Porque eu já não estou fazendo mais com as minhas forças, eu já não estou fazendo mais com o meu conhecimento, com a minha sabedoria, mas a minha dependência, a minha confiança está nele. É isso que Pedro estava querendo dizer naquele momento: Senhor, segundo a tua palavra eu lançarei a rede. E a Bíblia nos diz que Pedro, ele lança a rede no mar. Como todos os irmãos sabem, conhecem, quando ele puxa a rede, a Bíblia diz que tinha muito peixe ali naquela rede. Ele teve que chamar os seus companheiros para que o ajudassem a pegar os peixes. E o que eu acho interessante nessa mensagem é que quando Pedro ele vê que Jesus não era um homem natural, ele fica envergonhado e ele diz assim: Jesus, não é lícito que o Senhor fique comigo, eu sou um homem pecador. Não é lícito que o Senhor fique dentro do meu barco, não é lícito que o Senhor venha para a minha vida, porque eu sou um homem pecador, eu sou um homem falho. Mas Jesus, irmãos, quando ele tem um propósito na vida de alguém, Jesus ele não vem para fazer estadia nas vidas das pessoas. Jesus ele vem para mudar. Jesus ele vem para fazer um milagre de forma completa. É interessante que tem pessoas que quando vêm para a presença de Deus, as pessoas só querem que Jesus opere milagres. As pessoas só querem que Jesus opere maravilhas. Assim como Pedro viu. Pedro olhou para Jesus e disse assim: olha, ele fez peixes vir sobre a minha rede, mas eu não sou digno de seguir ele, eu não sou digno de andar com ele. Ou seja, Pedro já havia recebido um milagre e agora se constrangeu, dizendo: eu não sou digno. Quantas pessoas, irmãos, vêm para a presença de Deus? Quantas pessoas vêm para a casa do Senhor? Quantas pessoas às vezes sentam aqui comigo e com você, e depois que recebem uma bênção da parte de Deus, começa a dizer: olha, eu já não sou digno de estar ali, aquilo já não era mais para mim. Seguir Jesus não é tão fácil como eu imaginava.
renunciar muitas coisas. Seguir Jesus não é como eu imaginava. Seguir Jesus tem que renunciar. Seguir Jesus é cruz. Seguir Jesus é você ser humilhado. Seguir Jesus é você ser apedrejado. Tem pessoas que querem receber só os milagres de Jesus, mas não querem andar com Jesus. E ali Jesus ele fala para Pedro, dizendo assim: Pedro, a partir de hoje, você não será mais pescadores de peixe. Eu tenho um propósito maior para você. Eu tenho um propósito mais elevado para você. Eu tenho algo que os olhos não viu, que os ouvidos não ouviu, e nem chegou à mente do homem. Eu tenho isso para realizar na tua vida. E aí Pedro ele logo se alegra, ele fica feliz, porque a verdade é que quando nós temos um encontro real, um encontro perfeito com Jesus, e quando Jesus nos aceita, porque a Bíblia diz, assim como nós aqui pregamos e teve a campanha, que não foi eu, não foi você que escolheu a Ele, mas foi Ele que nos escolheu. Naquele momento não foi Pedro que escolheu a Jesus, mas Jesus, ele foi no barco de Pedro, porque ele naquele dia tinha escolhido Pedro para uma boa obra, para algo diferente. Então não foi Pedro que escolheu Jesus, foi Jesus que escolheu Pedro. Eu e você que estamos aqui nessa noite, irmãos, não foi eu, nem foi você que escolheu Jesus. Foi Jesus que escolheu eu e você. Por isso que eu e você estamos aqui nessa noite. Por isso que eu e você estamos aqui assentados nessa noite, glorificando, exaltando, enaltecendo o nome dele. Olha que interessante. E a Bíblia nos diz que Jesus ele escolhe a Pedro para ser o seu discípulo. Irmãos, e durante esse ano eu tenho estudado um pouco sobre a vida de Pedro, e eu acho maravilhoso a vida de Pedro, porque Pedro ele era um homem com um temperamento muito alto. Nós vemos que Pedro ele era sanguíneo, né? Ele era uma pessoa qual tudo que ele precisava falar, ele falava. Ele se expressava da forma que ele queria se expressar. Se eu fosse Jesus, eu escolhia João. Jesus poderia ter escolhido 12 João para andar do seu lado. Se você ler aqui o Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver que João era o discípulo de Jesus, que tinha um temperamento mais tranquilo. João era aquele discípulo amado. João era aquele discípulo que quando Jesus falava, ele debruçava ao colo de Jesus. Olha que interessante. Mas se nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós só víssemos João aqui dentro, eu particularmente já ia achar que para mim já não tinha mais jeito. Porque, irmãos, eu sou uma pessoa ignorante, eu sou bruto, eu preciso todos os dias da misericórdia de Deus. E se eu olho para dentro da Bíblia Sagrada e vejo Jesus só chamando pessoas como João, pessoas com temperamento tranquilo, pessoas totalmente educadas, pessoas que são totalmente amáveis, eu já não acharia para mim lugar no reino. Eu já não acharia para mim lugar, louvado seja o nome do Senhor, do lado do Mestre. Mas agora também eu acho interessante que aqui no capítulo 5 de Lucas, Jesus ele traz um homem bruto, um homem ignorante, um homem o qual era prepotente, um homem o qual precisava ser moldado por Deus. Sabe por quê? Para que eu e você, no século presente qual nós estamos vivendo, olhássemos para dentro da Bíblia Sagrada, para que nós venhamos falar: olha, ainda tem jeito para a minha vida, né? Ainda tem jeito para o meu ministério, né? Jesus ele pode mudar o meu temperamento, Jesus pode mudar o meu caráter, Jesus pode mudar a minha vida, Jesus ele pode mudar a minha história. Irmãos, e se você for olhar, você vai ver que Jesus ele amou tantos discípulos, que ele teve que educar os discípulos do zero. Ele teve que ensinar passo a passo para os discípulos, para eles conseguirem a perfeição para chegar aos céus. Como eu disse, eu acho interessante falar um pouco sobre Pedro, que Pedro ele era alguém o qual ele não tinha muita baba na língua. É interessante que quando Jesus estava andando, ele sempre, tudo que Jesus fazia era para ensinar os discípulos sobre alguma coisa. Jesus está andando, e Jesus andando uma grande multidão com ele.
A Bíblia diz que veio uma mulher com 12 anos padecendo de um fluxo de sangue. E a Bíblia diz que aquela mulher, pelo meio da multidão, ela toca na orla de Jesus. E Jesus, ele para e ele faz uma pergunta dizendo assim: olha, alguém me tocou. E a Bíblia diz que Pedro, ele se levanta e ele diz: Jesus, a multidão te aperta, é natural. Tem várias pessoas pegando no Senhor, tem várias pessoas te apertando. Aí Jesus fala para Pedro e para os discípulos, dizendo assim: Pedro, esse toque foi diferente. Pedro, esse toque não foi um toque comum. É bem verdade que a multidão me aperta, a multidão me toca, mas alguém me tocou diferente. Porque de mim saiu virtude, porque de mim saiu poder. Sabe o que Jesus estava ensinando para Pedro? Dizendo assim: tem pessoas que tocam em mim e tocam de uma forma diferente. É bem verdade que todo mundo está tocando, todo mundo está relando em Jesus, mas é diferente você tocar, louvado seja o nome do Senhor, e é diferente você tocar e Jesus parar. Tem pessoas que tocam em Jesus e Jesus não sente. Agora tem pessoas que tocam em Jesus e Jesus sente, e Jesus para ouvir essa pessoa. E Jesus quis dizer para Pedro, dizendo assim: Pedro, tem pessoas que sabem chamar a minha atenção. Meus discípulos, tem pessoas que sabem chamar a minha atenção. Eu quero dizer para os irmãos essa noite: irmãos, tem muitas das coisas que nós precisamos de Jesus. Tem muitas das coisas que nós necessitamos, que nós só não recebemos, porque nós não sabemos chamar a atenção de Jesus. Nós não sabemos tocar em Jesus. E eu acredito que Jesus estava querendo ensinar para Pedro e para os discípulos naquele momento, dizendo assim: olha, se vocês querem algo da minha parte, vocês têm que saber tocar em mim. Vocês têm que saber se achegar até mim. Porque essa mulher tocou em mim e saiu poder, saiu virtude de mim. Então, qual que é a lição que Jesus queria passar para os discípulos? Olha, não é de qualquer forma que se achega a mim. Não é de qualquer maneira que se achega a mim. Não é de qualquer jeito que se achega a mim. Tem uma forma correta. Então, na lição de Jesus, os discípulos iam aguardando, os discípulos iam armazenando isso dentro do coração, dentro da alma. E a Bíblia nos diz que mais à frente, Jesus ele ordena que os discípulos entrassem dentro de um barco. E a Bíblia diz que já era madrugada, os discípulos entram do barco, e Jesus está no monte orando. Jesus descendo do monte, ele resolve ir até os discípulos. E agora, na madrugada, estava uma neblina muito grande, não dava-se para enxergar muito bem. E como todos sabem, Jesus estava andando sobre as águas. E a Bíblia diz que os discípulos olhando, uns cocheando com um, outros cocheando com outros, dizendo: será que é um fantasma? E agora eles ficaram com medo. Mas a Bíblia diz que Pedro, ele se põe de pé no barco, ele olha e diz: Jesus, é o Senhor? E a Bíblia diz que Jesus fala assim: Pedro, sou eu. E Pedro fala assim: é o Senhor, faça que eu vou até contigo. E Jesus ele fala simplesmente uma frase: Pedro, vem. Olha que interessante, irmãos. Jesus está ensinando para Pedro o significado da confiança. O que é confiar em Deus? E a Bíblia diz que Pedro, ousadamente, aleluia, eu imagino o sobrenatural, Pedro dentro do barco, e Jesus delibera a palavra dizendo: Pedro, vem. E agora Jesus está ensinando para Pedro, dizendo: Pedro, é necessário que você confie em mim. E a Bíblia diz que Pedro ele coloca o primeiro pé fora do barco, em cima das águas, e ele vai andando até Jesus. Ele vai andando até Jesus. Enquanto ele está com os olhos em Jesus, ele está caminhando, ele está andando, ele está sendo direcionado. Mas a Bíblia diz que chega um momento que ele começa a olhar para o lado, ele começa a olhar para as ondas, ele olha para o vento, e quando ele olha para as ondas, ele olha para o vento, ele começa a afundar. E quando Pedro afunda, quem que vem pegar na mão de Pedro? Jesus.
Ou seja, Pedro, você está até afundando, mas é em mim que você tem que confiar. Jesus estava explicando para Pedro naquele momento o que é confiança. Que é só em Deus que nós devemos confiar. A Bíblia diz que uns confiam em carro, outros em cavalo, mas nós devemos fazer menção ao nome dele. Então Jesus estava ensinando para os discípulos, dizendo assim: olha, quando eu deliberar a palavra, confie em mim. Confia em mim. Jesus estava ensinando para os discípulos o verdadeiro significado da confiança. Olha que interessante, irmãos. Jesus já tinha ensinado para os discípulos, ou para Pedro, o verdadeiro significado de como tocar em Jesus, como você chegar a Ele, para através dele obter uma resposta. Jesus agora ensina para os discípulos e para Pedro, que era ousado, o verdadeiro significado da confiança. E agora Jesus ele vai ensinar outra coisa para os discípulos, que é algo que eu acho maravilhoso. Jesus vai ensinar para os discípulos o sentido, ou o verdadeiro sentido de você ter humildade. Jesus vai ensinar para os discípulos a ser humilde. Porque na mente dos discípulos, juntamente com Jesus, eles iam triunfar nessa terra. Eles iam reinar nesse mundo. Mas Jesus agora, ele pega uma bacia de água, coloca aquela bacia no chão, e Jesus ele pega discípulo por discípulo, e ele fala: olha, vocês vão se assentar aqui, e eu vou lavar o pé de cada um de vocês. A Bíblia diz que Jesus lava o pé de João, de André. Jesus lava o pé de todos os seus discípulos. Quando chega em Pedro ele fala: Senhor, eu não vou permitir que o Senhor lave os meus pés. E Jesus fala para Pedro: Pedro, se você não deixar eu lavar os teus pés, você não tem parte comigo, no meu reino. Olha que interessante, irmãos. Porque nós sabemos que o dever de lavar os pés era de um escravo. E Jesus, como mestre, como Senhor, ele estava se colocando numa posição de escravo, para que os seus discípulos entendessem que aquele que serve, ele acaba sendo maior do que aquele que está sendo servido. Olha que interessante. Jesus estava querendo dizer para os discípulos: olha, você quer ir para o reino de Deus? Você tem que aprender a servir. Você tem que aprender a servir. E Pedro ele entende o que Jesus queria dizer, e ele fala: Senhor, então não lava só os meus pés, lava todo o meu corpo. Né? Aí Jesus fala para Pedro dizendo assim: não, Pedro, se eu lavar só os teus pés, o teu corpo já está purificado. Então Jesus agora ensina para os discípulos a ter humildade. Irmãos, olha a paciência de Jesus. Olha a paciência de Jesus para com os seus discípulos. E a Bíblia diz, irmãos, que chega um momento que Jesus ele está indo de encontro à cruz. É o momento de Jesus ser crucificado. É o momento de Jesus ser entregue. E interessante que Jesus ele fala para Pedro, ou ele faz uma pergunta aos seus discípulos. Olha que interessante. Jesus pergunta para os discípulos: quem dizeis os homens que eu sou? Alguns falam: olha, algumas pessoas falam que o Senhor é Elias. Outros falam que o Senhor é Moisés. Outros falam que o Senhor é os profetas. E Jesus pergunta para os discípulos assim: e vocês? Quem vocês dizem ou dizem que eu sou? Aí a Bíblia diz que Pedro ele se levanta. Pedro sempre tomando atitude. Pedro sempre enérgico, né? Ele sempre falando antes dos outros, dizendo assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala para Pedro: Pedro, não foi o homem que revelaste isso para você, mas foi o Espírito do Senhor. Acredito eu que Pedro agora se alegra, Pedro fica feliz, porque em meio aos discípulos ele foi o primeiro a tomar posição e a dizer: tu és o Cristo. Mas a Bíblia diz que agora Jesus ele fala para os seus discípulos assim: olha, é necessário que o Filho do Homem seja entregue.
para que se cumpra aquilo que está escrito na palavra. E Pedro fala: Senhor, jamais o Senhor pode se entregar. Senhor, jamais isso vai acontecer. Aí, imediatamente, Jesus fala: apartai-vos de mim, Satanás. Olha que interessante. O mesmo momento que Pedro ele dá legalidade para o Espírito Santo usar a sua vida, agora ele dá legalidade para o inimigo usar ele também. Porque era o inimigo que não queria que Jesus fosse até a cruz. Era o inimigo que não queria que Jesus fizesse o cumprimento daquilo que ele veio para fazer, que foi morrer na cruz do Calvário. E a Bíblia diz, irmãos, que Jesus ele está indo até a cruz. Jesus ele está no monte do Getsemane. E a Bíblia diz que Judas agora ele já tinha ido para trazer ali os soldados até Jesus. E quando Pedro ele olha os soldados, o qual ia prender Jesus, Pedro ali ele se põe de pé, ele pega a sua espada e ali, acreditando que ia defender o mestre, ele lança a sua espada no soldado e ele vai para arrancar a cabeça daquele soldado, mas o soldado esquiva e a orelha do soldado cai no chão. E Jesus fala para Pedro: Pedro, guarda a tua espada, porque aquele que com a espada fere, com a espada será ferido. E a Bíblia diz que Jesus ele pega a orelha daqueles sumo sacerdote, coloca no lugar. Jesus ele faz uma cirurgia ali, aleluia, naquele momento, faz um milagre. E os discípulos, irmãos, eles já estavam com seu coração aflito. A Bíblia diz que Jesus também já estava ali no Getsemane, coração amargurado. Jesus sabia a agonia qual ele ia passar naquela cruz do Calvário, por amor a mim, por amor a cada um dos irmãos. Mas Jesus ele sabia que ele precisava passar por aquele momento. E agora Jesus ele fala para os discípulos, para cada um deles, Jesus sempre alertando que eles não ficariam órfãos, que eles não ficariam sozinhos, que após a sua ida aos céus, ele enviaria um Consolador para cuidar de cada um deles. Irmãos, até na hora da sua morte, Jesus se preocupava com os seus discípulos. Que amor é esse, o qual Jesus teve? Que amor é esse, a qual Jesus teve por pessoas, o qual a todo momento o decepcionava, mas mesmo assim Jesus continuava amando. A Bíblia diz que Jesus ele chama os discípulos, o qual era mais chegado a ele, Jesus ainda no Getsemane. Jesus ele chama Pedro, Jesus ele chama Tiago, ele chama João e diz assim: olha, vamos orar um pouco comigo. Jesus já estava vivendo um momento de agonia, de aflição. E naquele momento Jesus ele chama os seus discípulos para orar com ele, dizendo: olha, vamos orar comigo. E a Bíblia diz que Jesus ele se aparta um pouco para orar, e quando Jesus volta, os discípulos estão dormindo. Jesus desperta os discípulos e diz: olha, vamos orar comigo. Jesus estava agoniado, Jesus estava ali com a sua alma aflita, chamando os seus discípulos para orar. Porque a palavra de Deus diz que nós devemos orar sem cessar. Nós devemos orar em tempo e fora de tempo, em todos os momentos. E Jesus queria passar isso para os discípulos naquele momento também. Mas sabe o que os discípulos estavam fazendo? Jesus estava orando e os discípulos estavam dormindo. Jesus despertava os discípulos: vamos orar, vamos voltar a orar. Jesus voltava, os discípulos estavam dormindo. Até que Jesus deixou os discípulos dormir e ele seguiu o seu propósito. Irmãos, para nós ir um pouco mais adiante, a Bíblia diz que Jesus ele é crucificado. Jesus na cruz do Calvário, quando Jesus está na cruz, os discípulos de Jesus, todos eles fogem, com medo da retaliação que viria sobre eles, porque as pessoas estavam atrás dos seguidores de Jesus também, e eles fogem. Depois que eles ficam sabendo que Jesus está na cruz, Jesus está crucificado, o seu mestre, o seu Senhor já não estava sobre eles, eles fogem, eles abandonam Jesus.
O único que fica na cruz, ali em pé, é João e algumas mulheres. Mas os outros discípulos, eles fogem, eles abandonam a cruz. Até Pedro, olha que interessante. Pedro, o qual, no momento ali de energia, no momento de alegria, ele olha para Jesus e diz assim: Jesus, podem todos aqui, todos que estão aqui, Jesus, pode te negar. Jesus, todos que estão aqui, Jesus, pode te abandonar. Jesus, todos que estão aqui, pode virar as costas para o Senhor. E ele bate no peito e ele diz: mas eu nunca vou te negar. Eu nunca vou te abandonar. Jesus, eu nunca vou te deixar. E Jesus, conhecendo o coração de Pedro, Jesus conhecendo o íntimo da alma de Pedro, Jesus fala: Pedro, ainda esta noite, antes que o galo cante, tu me negarás. Aquele que, com tanta energia, falou que não ia negar o mestre, no momento da perseguição, no momento da aflição, no momento da dor, a primeira coisa que ele fez foi fugir, foi abandonar o mestre, foi deixar o Senhor. Algumas mulheres que estavam passando fez uma pergunta para Pedro, dizendo assim: você é um deles, eu já vi você com ele. E agora Pedro fala assim: não, eu nem conheço esse homem, não sei nem quem ele é. Outras pessoas perguntam para Pedro assim: o teu andar é igual dele, o teu falar é igual dele, você é um deles. Pedro fala assim: eu não conheço aquele homem. E tinha alguns soldados ali na fogueira. Pedro se aproxima de longe. Alguns reconhecem Pedro dizendo assim: olha, você é um seguidor dele. E Pedro ali, com raiva, diz: eu não conheço esse homem, eu não sei quem ele é. E a Bíblia diz que o galo canta quando Pedro faz isso. E o interessante é que quando Pedro está ali, Pedro olha para Jesus, Jesus olha para Pedro, e creio eu, irmãos, que aquele olhar, o qual Jesus na cruz do Calvário estava, ou ali, diante da acusação, olha para Pedro, Pedro olha para Jesus. A Bíblia diz que Pedro, ele se lembra do que tinha falado. Pedro se lembra do que tinha falado para Jesus. Porque Pedro bate no peito e diz assim: olha, eu não nego, eu não deixo, não abandono. Mas no momento da precisão, ele virou as costas para Jesus. E a Bíblia diz que Pedro foge, angustiado, porque é muito duro, irmãos, você ver alguém que sempre te fez o bem. Porque Jesus, ele pegou Pedro, Pedro não era nada. Pedro ele só não era um pescador. Pedro ele só era alguém, louvado seja o nome do Senhor, que fazia o seu trabalho. Jesus ele pega Pedro e muda Pedro de nível. Pedro começa a andar com Jesus. Jesus ele estava num nível de popularidade muito grande. E agora os discípulos de Jesus começam a ser reconhecidos por toda a vizinhança, por toda a cidade. Por onde os discípulos andavam, as pessoas falavam: olha, esses são os seguidores de Jesus. Então Jesus ele muda o nível dos discípulos. Jesus ele muda a forma a qual as pessoas olhavam os discípulos. Jesus ele dá, de certa forma, uma moral para aqueles homens. Jesus ele muda não simplesmente a vida física, Jesus ele muda a vida espiritual daqueles homens. Jesus ele coloca ali uma moral naqueles homens. Sabe por quê? Porque os discípulos tinha hora que eles se alegraram dizendo: Jesus, até os demônios se sujeitam ao teu nome. Jesus, nós vamos orar e pessoas estão sendo curadas. Jesus, nós estamos orando e os demônios estão saindo. Então os discípulos, irmãos, eles estavam com a sua moral elevada. As pessoas olhavam para eles e diziam assim: olha, estão ali os seguidores de Jesus. Pediam orações para eles. Ou seja, Jesus mudou realmente o quadro da história de todos eles. E no momento que Jesus precisou, eles viraram as costas para Jesus. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Jesus, ele não ia ficar na cruz do Calvário. Aquilo ali só era uma trajetória. Porque a Bíblia diz que Jesus, ele ressuscitou. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou.
E o que eu acho interessante é que Jesus ressuscita, e Jesus agora vai atrás dos seus discípulos. Jesus vai atrás dos seus discípulos. E agora nós chegamos aqui no capítulo 21 de João, que quando Pedro diz assim, disse-lhe Simão Pedro, Jesus ressuscitou, agora nesse cenário Jesus ressuscita, e Jesus vai atrás de Pedro, de João, dos seus discípulos. E Pedro está numa casa, num ambiente, e Pedro fala assim, disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disse-lhes eles também, nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Irmãos, Pedro, se você ler a palavra de Deus, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver que Pedro ele tinha uma grande influência entre os discípulos. Pedro ele é uma pessoa influente, porque agora Pedro, quando no capítulo 5 de Lucas, quando Jesus ele faz, ali na pesca maravilhosa, ele faz aquele feito extraordinário, a Bíblia diz que Pedro ele abandona o barco, Pedro ele abandona a rede, Pedro abandona os peixes, e ele segue Jesus. Pedro deixa tudo para seguir Jesus. E agora Jesus ele fala para Pedro, Pedro não vai ser mais pescador de peixe. Você não vai ser mais pescador de peixe. Agora você vai ser pescador de homem. Ou seja, você vai ser ganhador de alma. E aqui no capítulo 21, Pedro ele volta a fazer aquilo que ele deixou para trás. Ele estava com uma frustração no seu coração, dizendo, olha, eu nem li o mestre. Olha, eu não sou digno mais de andar com o mestre. A única coisa que resta para mim agora é voltar novamente a pescar. É voltar novamente a fazer aquilo que eu fazia. E Pedro ele tem tanta influência entre os discípulos que Pedro fala, olha, eu vou pescar. E os discípulos falam, eu também vou pescar. E sabe o que eu imagino, quando eu estava lendo esse texto? É que nós devemos tomar muito cuidado com a influência que nós temos. Muitas das vezes, eu olho para o pastor Rafael, eu olho para o nosso presbítero Delci, eu olho para o nosso irmão Isaac, para o nosso irmão Fernando, para a nossa irmã Arielle, para a nossa irmã Maria da Penha. E muitas das vezes nós achamos que nós não temos influência alguma sobre as pessoas. Mas irmãos, tem pessoas que se espelham em você. Tem pessoas que se espelham em mim. E eu devo tomar muito cuidado com isso. Uma vez eu falei algo para minha mãe. Ela ficou pensando, já estou indo para a parte final aqui da palavra. Minha mãe ficou pensando. Eu falei assim para ela, falei assim, olha, eu não queria ter influência na vida de ninguém. Porque na minha família, vira e mexe, as pessoas falam, olha, eu me espelho em você. Uma vez a minha irmã da Beatriz falou, eu me espelho muito em você. A minha irmã Thailene também já falou para mim, olha, eu me espelho muito em você, eu queria ser igual a você. Eu falei para minha mãe, em vez disso me dar alegria, isso me traz um peso sobre as minhas costas. Em vez disso me trazer em vez de eu me gabar com essas palavras, isso me traz um temor maior. Porque eu sei que eu não posso desfalecer. Eu sei que eu não posso esmorecer. Uma vez minha mãe falou, olha filho, eu me espelho em você. Eu queria ter essa força, você chegar no trabalho, para a igreja, você faz isso, faz aquilo. Isso, em vez de me deixar para cima, às vezes me dá um balde. Por quê? Porque eu sei que eu não posso me esmorecer, eu não posso parar, eu não posso desanimar, sabe por quê? Porque tem pessoas que olham para mim e falam assim, olha, tem alguém que está fazendo. Irmão, você já parou para pensar que se você parar de fazer, tem pessoas que param de fazer porque você parou? Tem pessoas que desistem porque você desistiu? Pedro, ele está falando exatamente isso, dizendo assim, olha, eu vou pescar. Aí os discípulos falam, eu também vou. Mas Jesus já não tinha falado para eles que não era para eles voltar para pescar de novo? Jesus já não tinha falado para Pedro, dizendo, Pedro, agora você é pescador de alma. Agora você é outro nível. Agora não tem mais tempo de você voltar para trás. Você abandonou o barco, você não tem mais barco, você não tem mais rede, você não tem mais peixe, você está em outro nível. Agora, muda a sua mentalidade. E agora Pedro está voltando. E Pedro voltando, irmãos, ele influencia outras pessoas a voltarem também. Então eu e você, irmãos, cada pessoa que está aqui nessa noite é responsável por outras pessoas.
Eu não achava isso, mas hoje eu bem sei que se eu cair, outras pessoas caem. Não é porque eu sou bom, é porque tem pessoas que se espelham em mim, tem pessoas que se espelham em você. Muitas vezes você não vê o seu valor, muitas vezes você não enxerga o seu valor, mas tem pessoas que falam, tem pessoas que olham para você e dizem assim: olha, se o nosso irmão está fazendo isso, como que eu vou me fortalecer? Eu lembro que uma vez, já estou indo para a parte final aqui, irmãos, já vou terminar. Eu lembro que uma vez eu estava no meu trabalho, já contei isso aqui, e tinha um pastor aqui na nossa igreja, e ele acabou caindo. E tinha um jovem lá que trabalhava comigo, que ele falou assim: Dayan, cara, onde eu estava lá no bar, encontrei o pastor lá, cara. Primeira coisa que eu cheguei na empresa, não tinha nem batido meu dedo ainda não tinha nem batido no meu cartão, na época não era dele, no cartão. Eu tinha nem batido no cartão. O Gu chegou em mim e falou: Dayan, afoito. Falou: onde eu fui lá, eu perdi minha visa, cara, estava lá no bar. Quando eu cheguei lá, eu olhei assim, o pastor doidão, cara, lá, caído. Aí eu falei assim: ô Du, ele é homem, cara, sabe? Ele falou: não, mas se ele está desse jeito, imagina eu como eu vou ir para a igreja desse jeito. Se o pastor não está conseguindo ficar firme, e eu sou errante, eu não vou conseguir. Mas sabe por que ele falou isso? Ele não queria julgar o ato que o pastor tinha feito. Ele quis entender, ele quis falar assim: ó, eu sou pecador, eu bebo, eu faço o que eu faço. Mas agora eu vejo uma pessoa que está lá dentro, que está fazendo isso aqui, como que eu vou me fortalecer para ficar firme? E ele chegou em mim, eu não soube nem o que falar. Mas sabe o que é isso? É que ele olhava para aquele homem, e ele via aquele homem como um espelho. Ele via aquele homem como uma referência. Ele via aquele homem ali como alguém que era diferente. E ele viu aquele homem cair. E ele chegou em mim e falou assim: ó, se ele não conseguiu, eu vou conseguir. E eu tive que falar para ele, falou assim: olha, ele é um homem, ele caiu, mas Deus ele tem um propósito diferente para você. Então, através disso, nós entendemos, irmãos, que eu e você influenciamos outras pessoas. Às vezes nós achamos que não, mas nós influenciamos. E Pedro aqui influenciou os discípulos a voltarem a pescar. Mas agora os discípulos ele entra no barco para pescar. E ali dentro do barco, lá pescando, e mais uma vez parece que a história se repete. Eles tentam pescar, mas agora Jesus já não estava mais dentro do barco. E quando Jesus não está dentro do barco, irmãos, as coisas não acontecem. Jesus dentro do barco, Jesus falou assim: olha, lança a rede. Pegaram um peixe. Sem Jesus no barco, eles lançaram a rede a noite inteira e não pegaram nada. Sabe por quê? Porque nós só alcançamos alguma coisa quando nós estamos em Jesus. Nós só alcançamos o sobrenatural quando Jesus está dentro do nosso barco. Sem Jesus no barco, nós podemos lançar a rede, irmãos, a rede vai vir vazia. Sabe por quê? Porque é com Jesus que nós alcançamos o sobrenatural. É com Jesus que nós alcançamos, aleluia, o sobrenatural diante da sua presença. E a Bíblia diz que um homem lá de fora do barco, ele grita dizendo: ô, vocês pegaram alguma coisa aí? Ei, vocês alcançaram alguma coisa aí? Eu acredito que Pedro disse assim: não pegamos nada. E aquele homem diz assim: olha, lança a rede do lado direito. Irmãos, quando aquele homem que está lá fora, os discípulos olhando não reconhecem, porque agora Jesus está com o corpo glorificado, os discípulos falam assim: Pedro, tem um homem lá, João, acredito eu, fala assim: Pedro, tem um homem lá fora, gritando para jogar a rede do lado direito. Irmãos, Pedro joga a rede. Pedro joga a rede. E eu acredito que agora passa um filme na mente de Pedro. E agora eu acredito que João fala assim: Pedro, eu conheço essa voz. Eu estou lembrando de um acontecimento que aconteceu igual esse. E agora a ficha de Pedro cai dizendo: será que é o Senhor? Será que é o nosso Jesus? E a Bíblia diz que Jesus fala para eles assim: olha, quando vocês terminarem aí, vem aqui para a praia, vem aqui para a areia. A Bíblia diz que Pedro ali, os discípulos todo mundo escabriado, né? Ali meio com vergonha, meio sem graça. Eles chegam até Jesus. E quando eles vão para a praia, a Bíblia Sagrada diz que quando eles chegam ali, na praia, já tinha pão
já tinha peixe e tinha uma fogueira acesa. Ou seja, o que Jesus quis dizer com aquilo é que eles não precisavam voltar para o barco para pescar, porque com Jesus eles tinham pão, eles tinham peixe e eles tinham fogueira. E agora Jesus ele dá de comer os discípulos. Os discípulos comem. Né? Uma palavra para as nossas vidas é que nós não precisamos, irmãos, buscar coisas em lugares algum, porque Jesus ele tem tudo que nós precisamos. Jesus ele tem tudo que nós necessitamos. É em Jesus nós alcançamos tudo. Em Jesus nós conseguimos todas as coisas. E a Bíblia nos diz que agora os discípulos eles ficam ali uns com os outros, um olha para um lado, um olha para o outro, e eles sabem que é Jesus. E a Bíblia diz que agora Jesus ele faz uma pergunta para Pedro, dizendo: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Aí Pedro fala: Jesus, eu te amo. Aí Jesus fala: então apacenta as minhas ovelhas. E a palavra diz que Jesus ele continua: Pedro, tu me ama mais do que esses? Eu acredito que quando Jesus fala mais do que esse, Jesus poderia estar dizendo mais do que a pesca. Tu me ama mais do que as pescas, do que a pesca, tu me ama mais do que os peixes. Porque toda vez que Pedro desanimava, ele voltava a pescar. Então Jesus ele pergunta: tu me ama mais do que esses? Poderia ser: tu me ama mais do que os peixes, tu me ama mais do que o barco, tu me ama mais do que a pesca. Porque toda vez que tu se desanima, tu volta a pescar. E Pedro fala: Senhor, eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Jesus pergunta pela terceira vez: Pedro, tu me amas? Pedro ali, triste já, porque ele entendia que amava Jesus. E Pedro responde: Jesus, eu te amo. E a Bíblia diz que Jesus ele fecha essa mensagem com chave de ouro, dizendo assim: então apacenta as minhas ovelhas. Irmãos, a partir daquele momento, Pedro ele nunca mais foi o mesmo. A partir daquele momento, Pedro ele assume um compromisso leal com Jesus. E ele nunca mais foi uma pessoa dúbia. Ele nunca mais estava ali em cima do muro. Porque se você olhar no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo de Deus desce, ele estava ali. Ele foi cheio do Espírito Santo. E Pedro ele se levanta e ele começa a pregar para algumas pessoas. E a Bíblia nos diz que pelo sermão de Pedro, 3.000 almas se convertem ao Senhor. E agora a Bíblia diz que Pedro ele vai para o templo orar. E ele já não era mais um homem medroso. Ele já não era um homem que tinha dúvida no seu coração. Um homem pede uma esmola para Pedro. Pedro ele fala assim: olha, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, o que ele tinha, era a presença. O que eu tenho eu te dou. Levanta e anda, em nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, essa mensagem dessa noite é para que nós entendamos que Jesus ele nos ama tanto. Ele nos ama tanto que, independente dos nossos erros, independente das nossas falhas, Ele sempre vai nos amar. Ele sempre, louvado seja o nome do Senhor, vai estar disposto a pegar nas nossas mãos, nos colocar de pé. Ele vai sempre estar disposto a nos ajudar a prosseguir, a nos ajudar a ir avante. Eu quero dizer para os irmãos essa noite: não desanime, prossiga, vai avante. Porque eu e você podemos até desistir de Jesus, mas Ele não desiste de mim. Ele não desiste de você. Amém? Se coloque de pé nessa noite. Eu quero orar para você. Em nome do Senhor Jesus. Falei que ia ser rápido, acabei